Fala, Hakaishinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e aqui estamos com o episódio 4 da nossa série de Dragon Ball Hakai. E no vídeo de hoje vamos abordar o capítulo 7 do mangá de Dragon Ball Hakai. Caso você chegou aqui de paraquedas e não sabe do que se trata, vai ter uma playlist aqui na descrição que vai te levar para todos os episódios dessa série chamada Dragon Ball Hakai, aonde Goku acabou se tornando um deus da destruição. E como esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai ser bem longo, já vamos começar com o capítulo 7. E o nome desse capítulo é Declaração de Guerra. A nave espacial do Freeza viaja pelo espaço. Dentro dela, mais especificamente dentro de uma sala de treinamento, estão o Cooler e o Freeza, que aparentemente estão em mais uma das suas várias sessões de intenso treinamento. O Cooler provoca o irmão dele dizendo que o Freeza está começando a ter que se esforçar mais nesses treinamentos. Isso por acaso não preocupa ele? Mas o Freeza, com um sorriso falso no rosto, diz que não. Pelo contrário, quanto mais intensos os treinamentos forem, mais ele vai se fortalecer também. Mas a conversa entre os dois é interrompida pela Berry Blue, que avisa eles que o destino está próximo. O Cooler pergunta ao Freeza se ele deve chamar os soldados dele, mas o Freeza diz que não é necessário. No planeta de Zuno não há nada de ameaçador para eles. A nave finalmente pousa no planeta e o Freeza e o Cooler saem de lá, cercados por muitos soldados. Mas algo está errado. Eles sentem uma energia muito poderosa naquele lugar. O Cooler pergunta se o irmão dele também pode sentir. O Freeza diz que sim e que eles devem ficar bem atentos. Eles voam pelo planeta e o Freeza, vendo algo, faz uma observação dizendo que eles foram brutalmente assassinados. E quando os dois eles pousam no chão, vemos que aquelas pessoas que servem o Zuno estão todas mortas. Quando eles avançam, eles veem um monstro semelhante a uma quimera. E esse monstro está segurando o Zuno na boca. Em cima desse monstro está uma estranha criatura. E quando essa criatura olha para os dois, eles ficam muito tensos. O Freeza diz que somente a presença dessa pessoa faz o corpo dele pesar. E o Cooler pergunta ao irmão mais novo se ele acha que eles podem vencer essa coisa. O Freeza diz que não sabe. Ele nunca sentiu uma pressão tão intensa assim antes. Mas a estranha criatura começa a mostrar uma personalidade ainda mais estranha. O monstro, com uma personalidade um pouco extravagante, diz pra eles não se preocuparem. Ele só queria aquele gorduchinho ali. Esse comportamento deixa o Freeza e o Cooler um pouco chocados. E o Freeza comenta que aquela coisa tinha um comportamento um pouco excêntrico. Aquela pessoa estranha se despede, pega uma carta que tem alguns desenhos estranhos, ele joga essa carta no chão e um selo mágico aparece. E então ele entra junto com o monstro e o Zuno naquela runa mágica. Após isso, eles desaparecem. Aparentemente, aquilo era como um portal dimensional mágico. O Freeza repreende o Cooler e pergunta por que ele não fez nada. Mas o Cooler diz que ainda não processou muito bem aquela situação. Mas eles não eram os únicos ali. Em um corpo celeste próximo do planeta, alguém observava. Essa pessoa, em pensamento, diz que se o Zuno está sendo um alvo, isso significa que o próximo alvo vai ser... Aí temos um corte lá para as super esferas do dragão. E de repente, as super esferas do dragão são completamente destruídas. E a responsável por isso foi uma mulher que afirma ser bom poder voltar a explodir as coisas, especialmente essas relíquias malditas. Ela está acompanhada por outras 3 pessoas misteriosas. Um deles a chama de Tira, dizendo que ela fez um bom trabalho. Agora a magia de Zarama não poderá ser usada nesse reino. E foi assim que as super esferas do dragão foram destruídas por 4 inimigos misteriosos. Mas o que será que eles queriam dizer com a magia de Zarama não vai poder ser usada? Daí a gente tem um corte lá para o planeta Cereal. O Granola está chegando na casa do avô dele, o Monaito, e ele entra bem irritado, o que causa curiosidade no velho Namekuseidin. O Granola explica que na última missão dele, ele descobriu que o Freeza ainda está vivo. Isso é claramente uma referência ao mangá de Dragon Ball Super, quando no capítulo 68 o Granola descobriu pelo Erec que o Freeza estava vivo. E essa conversa é uma versão refeita da cena onde o Granola conversa
conversa com o Monaito sobre o renascimento do Freeza lá no capítulo 69. Bem, quando o Granola diz para o Monaito que o Freeza está vivo, o Namekuseidin diz para ele não fazer uma besteira. Se ele tentar lutar contra o Freeza, ele vai ser morto. Mas o Granola diz que ele não pode deixar o Freeza impune, ele precisa pagar pelo que ele fez, assim como os Saiyajins. Mas de repente a esfera do dragão lá na sala do Monaito sofre um acidente estranho. O Granola pergunta o que está acontecendo e em pouco tempo o orbe se transforma em pedra. O Granola anda até o orbe e pega na mão. Aparentemente nessa realidade de Dragon Ball Hakai ele não poderá pedir para ser o homem mais forte do universo, o que significa que o arco Granola não vai acontecer. O Monaito está se sentindo estranho, por algum motivo ele está sentindo algo muito ruim. Daí a gente tem um corte lá para o planeta Namekusei. O ancião de Namekusei está sentado no trono dele, se é que a gente pode chamar assim, quando de repente um Namekuseidin chega até a casa dele e diz que por algum motivo as esferas do dragão pararam de funcionar de repente. O ancião, assim como o Monaito, sente algo estranho, algo muito ruim. Daí o próximo corte é lá para o planeta Terra. Na plataforma celeste o Dendê está reflexivo, aparentemente muito preocupado com alguma coisa. O Senhor Popo se aproxima de Kami-sama e pergunta o que está acontecendo. O Deus da Terra não responde ao assistente dele, ele apenas pensa que sente que as esferas do dragão pararam de funcionar e que ele está com uma sensação de perda que não consegue explicar. E por telepatia ele pergunta a alguém se ele também sentiu isso. A pessoa para a qual o Dendê perguntou isso era o Piccolo, que estava refletindo na rocha próxima da casa dele, assim como a gente viu lá no filme do Dragon Ball Super Hero. O Piccolo, recebendo a pergunta telepática do Dendê, diz que sim, por alguma razão que ele não consegue explicar, ele também sente que algo muito ruim está para acontecer. Enquanto isso, no local em que as super esferas do dragão foram destruídas, aquela pessoa que sequestrou o Zuno finalmente aparece. A criatura chega ao local através daquele portal mágico que ele abriu no planeta do Zuno. Chegando nos companheiros e vendo que os orbes já foram destruídos, a criatura reclama dizendo que perdeu o espetáculo. Outra pessoa do grupo, ao ver o sequestrador de Zuno, comenta que aparentemente a outra missão também foi bem sucedida. A mulher, chamada Tira, comenta que sem o poder mágico de Zarama e o conhecimento do Zuno, eles com certeza não vão resistir a eles. E aqui ela com certeza está falando sobre os 12 universos. Mas o homem estranho, que está parecendo ser o líder do grupo, diz que eles tiveram uma grande vitória hoje, mas é melhor não subestimarem os inimigos. E depois de dizer isso, ele diz aos companheiros dele que é a hora de ir embora, antes que aqueles ratos cheguem para atrapalhar. De quem será que ele está falando aqui, hein? Algumas horas depois, a porta de uma sala estranha se abre. Quando uma pessoa entra por essa porta, outra pessoa pergunta: como foi, mestre? Ao centro dessa sala tem uma mesa grande com várias cadeiras, mas somente duas dessas cadeiras estão ocupadas. Uma das pessoas que está sentada responde a pergunta que o outro acabou de fazer, dizendo que pela cara do mestre certamente não foi nada bem. O tal mestre, enquanto caminha em direção à mesa, conta que eles foram enganados. Os magos celestiais não retornaram para o reino deles, e sim para o reino de Zeno. Brajin, a grande maga das invocações, sequestrou o Zuno, e também as super esferas do dragão foram destruídas. E uma das pessoas que está sentada, que é revelado ser um homem de cabelo espetado semelhante ao de Vegeta, diz que ele avisou. O mestre diz que fez o possível para eles se precaverem, deixando até os aprendizes em alerta, mas sem a confirmação de que os inimigos estavam realmente no reino de Zeno, ele não pôde tomar medidas mais sérias. Além do mais, aquele não era o momento para acusações. O Zuno foi sequestrado e as super esferas do dragão foram destruídas. O reino de Zeno estava sem a maior fonte de informação e sem a maior fonte de poder mágico. O homem de cabelo espetado diz que se o mestre sabe quem sequestrou o Zuno, é porque ele viu acontecer. Então por que ele não impediu a Brajin? O mestre, aparentemente incomodado com todo aquele questionamento do homem de cabelo espetado, responde que aparentemente o sangue Saiyajin dele consegue falar mais alto do que a sabedoria dele, pelo que parece. Ele sabe muito bem que uma luta entre ele e um mago celestial poderia causar a destruição de todo o universo 7. Ele nunca poderia iniciar uma batalha de tal nível sem a permissão dos deuses do universo. O homem de cabelo espetado argumenta contra o mestre, dizendo que ele preferiu perder o Zuno do que quebrar uma simples regra. E vendo por esse lado, o homem de cabelo espetado diz que preferia o sangue primitivo dele. A terceira pessoa
na mesa finalmente decide dizer algo. Ele intervém na discussão para ficar ao lado do mestre, dizendo que o mestre dos Guardiões Celestiais não pode se dar ao luxo de quebrar as regras. Ele fez muito bem, era o que o mestre Ansem faria. E só pra lembrar vocês, esse grupo chamado Guardiões Celestiais foi o mesmo que apareceu no capítulo 1 do mangá. E o Ansem era aquele homem que estava tentando ligar duas caixas estranhas e foi impedida por um inimigo misterioso. Continuando com a cena, esse homem que falou em defesa do mestre pergunta se ele descobriu alguma coisa sobre o Janemba. O mestre, finalmente chegando à cadeira principal da mesa, puxa a cadeira para se sentar enquanto reporta que sim, ele achou estranho o silêncio dos guardiões lá no mundo Makai do universo 7. Então ele foi lá e encontrou eles mortos. E aqui o mestre se refere aos eventos que aconteceram no capítulo 4 e 5 do mangá, quando Frieza e os subordinados dele foram ao reino dos demônios e roubaram o casulo de Janemba. O mestre continua contando a história dizendo que depois de achar os 3 guardiões mortos, ele foi até o Zuno para descobrir se quem tinha feito aquilo foi os magos celestiais ou não. E por ironia do destino, os ladrões do casulo do Janemba estavam lá. Era o mortal Frieza e o outro mortal que, pelo que ele ouviu, se chamava Cooler. Pelo que ele entendeu, eles também foram atrás da sabedoria do Zuno. E ouvindo esse relato, o homem de cabelo espetado novamente fica irritado, porque o mestre não pegou o Janemba. Para ele seria fácil como roubar um doce de uma criança. Mas o mestre novamente se justifica pelas regras, dizendo que o companheiro dele sabe muito bem que os mortais, sejam pessoas boas ou más, são cidadãos de um universo, e eles, os Guardiões Celestiais, como mediadores dos reinos, não podem importuná-los sem a permissão dos respectivos deuses deles. Fazer isso seria uma ofensa diplomática. Mas o Saiyajin de cabelo espetado diz que essas regras são ridículas, ele não acha que eles deveriam segui-las tão rigidamente. Mas o mestre responde que é por isso que ele é o mestre e não ele. E o guardião de cabelo espetado, com muita ironia, diz que ele é um grande mestre, afinal ele só vê derrotas desde que ele assumiu. O mestre não aceita essa ofensa calado e, com a mesma ironia, pergunta que vitórias a vossa majestade teve como líder. E isso deixa o homem muito bravo, e batendo na mesa, ele se levanta enquanto se transforma em uma forma que parece ser o Super Saiyajin Deus. E o outro homem à mesa aparentemente não aprova isso nem um pouco, e então ele também se levanta emanando uma aura de Ki. E bem, não dá pra saber exatamente o que é isso, mas dando uma olhada superficial, esse homem tem uns traços bem semelhantes ao dos anjos, e essa aura pode ser algo semelhante ao próprio instinto superior. De qualquer forma, ele repreende ao Saiyajin, dizendo que não acha adequado elevar o Ki diante do mestre dessa forma. O Saiyajin fica claramente preocupado com essa reação, e depois de os dois se encararem por alguns segundos, ambos retrocedem. Após isso, o guardião, semelhante a um anjo, opina dizendo que ele acha melhor buscar soluções do que críticas nesse momento, e pergunta ao mestre o que ele pretende fazer. Mas antes de ouvir a resposta do mestre, sugere que o tempo de ser discreto acabou e que eles precisam alertar ao reino de Zeno dos acontecimentos para que as medidas corretas sejam tomadas. O mestre concorda, ele diz que eles devem alertar as autoridades imediatamente. O sequestro do Zuno e a destruição das super esferas do dragão não podem significar nada além de guerra. E enquanto ele fala isso, a aparência dele é revelada e ele nada mais é que o próprio Pai Kuhan. Mas não se enganem, galera, esse não é o mesmo Pai Kuhan que a gente viu lá nos episódios de Dragon Ball Z. O que aconteceu foi o seguinte: assim como fizeram com o Broly, onde pegaram o personagem que antes era um filler e colocaram na história principal, aqui aconteceu a mesma coisa, pegando um personagem filler que era o Pai Kuhan, refazendo a sua história, refazendo o seu poder, mantendo o nome e o designer. Então Dragon Ball Hakai reaproveitou um personagem filler e introduziu na série de Dragon Ball. Então, sabendo disso, bora continuar. Enquanto isso, lá no universo 7, o Bills está pescando no lago do planeta enquanto o Whis observa e o peixe oráculo dorme no aquário. E o Whis, incomodado com alguma coisa, diz que já faz 2 semanas que o Vegeta está naquele lugar. 2 semanas? O Bills diz que nem percebeu o tempo passar. O Whis continua dizendo que nesse momento a aura de oxigênio que ele pôs ao redor do Vegeta deve estar acabando, e se ele ainda não voltou é
porque ou morreu ou está passando por grande dificuldade. Mas aí o Bills fala o seguinte: mas e daí? Ninguém mandou ele ser tão idiota. Ele ficou tão enciumado com o fato do Goku ter se tornado um deus e ter ganhado novos poderes que ele quis recorrer a um método tão perigoso para evoluir mais rápido. Qualquer coisa de ruim que acontecer é culpa dele. Em pensamentos dele, Whis reflete sobre o lugar em que o Vegeta está, a dimensão antivida, o ambiente mais nocivo que pode existir em todo o universo. Uma dimensão para onde o universo envia tudo aquilo que descarta para evitar a própria destruição. É um local tão ruim que até mesmo os deuses da destruição evitam ir para lá. Isso porque até mesmo essas divindades se sentem desconfortáveis com as adversidades daquele ambiente. É para lá que o Vegeta foi há 2 semanas atrás. Mas o Whis decide voltar a falar, e dessa vez para provocar o Bills, dizendo que ele está nervoso porque o Vegeta já está naquela dimensão há muito mais tempo do que ele conseguiu ficar na primeira vez que entrou. E o Bills diz pro Whis para não dizer bobagens, ele foi lá pela primeira vez já faz milhões de anos. O Vegeta ainda está a anos-luz de distância do poder dele. E de repente a conversa dos dois é interrompida pelo peixe oráculo, que grita morte, muita morte. O Bills pergunta o que ele está falando e o peixe continua: inimigos muito poderosos, morte, muita morte, os universos estão em perigo. O Bills se aproxima do peixe, mas ele acaba dormindo de novo. Mas de repente o som de um trovão pode ser ouvido, muitos raios caem do céu e depois um grande tornado. E aquilo preocupa bastante o Bills, uma grande quantidade de energia estava acumulando ali. E então ele diz para o Whis que se aquilo se espalhar, o universo vai... Mas o anjo já sabe, e invocando o cajado dele, ele forma um globo protetor ao redor daquela área. Uma grande quantidade de energia é liberada naquele local, criando uma grande explosão. Mas tudo é contido pelo campo de força criado pelo Whis. E depois que tudo acaba, o Whis desfaz o campo de força, e a gente pode ver o Vegeta, que está extremamente ferido. Não demora muito para o Saiyajin finalmente desmaiar, caindo no chão. E o Bills, incrédulo, pergunta ao Whis se o Vegeta destruiu toda aquela dimensão. E o anjo confirma, o que faz o deus da destruição reclamar: esse cara não tem limites. Mas ele discretamente sorri, talvez um sorriso de admiração pelo grande poder do Vegeta. O Whis diz para o Bills que vai cuidar do Vegeta, e enquanto isso é melhor ele ir para a reunião dos deuses, ou senão ele vai se atrasar. E isso assusta bastante o Bills, ele se esqueceu da reunião. Alguns minutos depois, o Whis já curou o Vegeta, trocou as roupas dele e agora está o colocando na cama. O Whis, em pensamentos, diz que o Vegeta estava tão exausto que a quantidade de Ki no corpo dele estava inferior a 5%. Quase todos os ossos do corpo dele estão quebrados ou fraturados, e os órgãos dele estão severamente danificados. Se não fosse pelos cuidados do anjo, o príncipe dos Saiyajins estaria morto em literalmente alguns minutos. Tudo isso somente pelo desejo de se tornar o mais forte. Os mortais são mesmo fascinantes. Mas as reflexões de Whis são interrompidas quando ele recebe um chamado por seu cajado. Ele percebe que com certeza tem algo sério acontecendo. No universo 6, a Vados aparentemente criou 4 cubos que parecem ser feitos de metal Katin. E enquanto isso, o Goku está esperando. Pode mandar, senhorita Vados, ele diz. Vados lança contra o Deus Saiyajin os 4 cubos. O Goku dispara 2 bolas de energia Hakai que explodem completamente os 2 primeiros cubos. E após isso, o Goku vai para cima do 3º cubo e tocando nele com as mãos dele, novamente usa o Hakai, mas dessa vez transforma o metal em pó. E por último, ele é atingido pelo 4º bloco, que foi lançado com tanta força que até mesmo o deus da destruição está sendo arrastado. Mas ele novamente usa o Hakai, dessa vez fazendo o grande cubo de metal desaparecer completamente. Depois de se livrar de todos os cubos, o Goku se vira pra Vados e dá um like pra ela. Aliás, você poderia aproveitar esse momento e fazer como o Goku, né? Deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal pra apoiar Dragon Ball Hakai. Mano,
faz isso aí, dá essa força pra gente. Se você tá gostando da série, quer que a gente continue lançando toda essa maratona aqui, você precisa ajudar nós aí, beleza? Já fez isso? Então bora continuar. Algum tempo depois, o Goku já foi curado pela Vados e agora ele está sentado para mais uma aula. A Vados explica que, assim como ela já tinha dito a ele, existem algumas formas de o Hakai ser usado, explodindo o alvo, transformando o alvo em poeira e fazendo o alvo desaparecer completamente. O Goku, em 2 meses de treinamento, já conseguiu aprender todas essas 3 formas e por isso a Vados o parabeniza, dizendo que o Champa demorou aproximadamente 1 ano para conseguir fazer isso. O Goku agradece e diz que o treinamento da Vados é incrível, mas a Vados diz que tem algo que o Goku deve compreender muito bem: a essência da energia da destruição. O Goku está confuso. A Vados tinha dito a ele uma vez que a energia da destruição e o Hakai eram coisas diferentes, mas ele não entendeu muito bem. A Vados explica que a energia da destruição é uma fonte de energia, enquanto o Hakai é um produto dessa energia. E para exemplificar, ela diz que é como o Kamehameha, que é feito através da energia do Ki comum. Nessa comparação, a energia da destruição é como se fosse a energia Ki e o Kamehameha é como se fosse o Hakai. A Vados também diz que a energia da destruição pode ser simulada com treinamento, como o Vegeta e o Toppo fizeram, mas essa simulação não pode ser comparada com a verdadeira energia da destruição que os deuses da destruição possuem. O Goku diz que está começando a entender, mas pergunta por que a energia da destruição é tão diferente do que comum e por que ele se sente tão mal toda vez que ele usa essa energia e é sempre tão difícil de controlar. A Vados diz que de fato a energia da destruição é muito diferente do que comum, do que divino e da simulação que é feita pelos guerreiros treinados como Vegeta. Isso porque a verdadeira energia da destruição é uma energia viva. O Goku pergunta o que ele quer dizer com energia viva. Ela explica que essa energia, quando é inserida no corpo de alguém, ganha a forma de um ser espiritual com consciência própria e desejos próprios. Isso significa que desde que o Goku recebeu essa energia dentro dele lá no ritual para se tornar um deus, outra criatura passou a existir dentro dele. O Goku está chocado. Como assim? Tem um fantasma dentro dele? A Vados diz que a comparação melhor é que existe um demônio dentro dele. Isso porque essa energia é feita de puro desejo destrutivo e negativo. E pior, esse ser espiritual não quer somente viver no corpo de Goku, mas quer dominá-lo. O Goku pergunta se foi isso que aconteceu com ele durante a luta contra o rei de Sadala, e ela confirma e também explica que para manter a energia da destruição sob controle, o corpo de Goku inconscientemente usa a energia vital dele, ou seja, o Ki dele, para conseguir suprimir essa energia. Quanto menos controle o Goku tem sobre esse poder, de mais energia o corpo dele precisa para manter essa criatura sob controle, e por consequência, a quantidade de energia e de poder que ele pode usar em batalha é muito menor. No momento em que ele lutou contra o Krista, o Goku tinha muito pouco controle do poder dele, e por isso a porcentagem do poder total que ele podia usar naquela luta era muito pequeno. Conforme o Krista pressionou o Goku em batalha, ele acabou passando do limite de poder que ele poderia usar, e por isso a energia da destruição dele conseguiu tomar o controle momentaneamente. O que aconteceu naquele momento é que ele foi possuído. Mas o Goku diz que nesse último mês de treinamento, ele conseguiu controlar bem melhor o poder dele como deus da destruição. Isso significa que agora ele pode usar mais poder, certo? A Vados confirma dizendo que a quantidade de poder que ele pode usar aumentou consideravelmente, e agora o nível de poder que ele pode usar já é bem superior ao poder total que ele usou durante o torneio do poder. E mais, ela se arrisca em dizer que agora o Goku é ao menos o 5º mais poderoso entre todos os deuses da destruição. O Goku fica muito animado com aquela afirmação da mestre dele, dizendo que ele quer treinar cada vez mais. A Vados ri e pensa que ele é realmente muito diferente do Champa, mas infelizmente eles tinham que parar, afinal ele se esqueceu que tinha uma reunião dos deuses da destruição para poder ir. O Goku tinha se esquecido completamente dessa reunião, ele de fato não gostaria de ir. O que é que ele ia fazer lá? Aí a Vados conta que na verdade o objetivo dessas reuniões é que os deuses falem sobre assuntos pertinentes ao trabalho envolvendo os universos, sobre experiências de trabalho e coisas assim. Mas como os anjos tradicionalmente não participam dessas reuniões para que os deuses fiquem mais confortáveis, o que acontece na verdade é que eles falam
sobre coisas triviais e fazem disputas bobas. E o Goku, sabendo que disputas entre deuses acontecem, ele se anima. Talvez ele possa até lutar contra alguém de lá. E a Vados de repente recebe um chamado, semelhante ao que aconteceu com o Whis. Ela deduz que algo importante está acontecendo e diz que como o Goku não conhece o local da reunião, ela vai levar ele lá rapidamente para então ir encontrar com o sumo sacerdote. Entre cada um dos 12 universos existe um planeta que é considerado a base neutra. Esse planeta é ainda mais resistente do que o planeta supremo dos Supremos Kaiô e também mais resistente do que o planeta da destruição dos deuses da destruição. Nesses planetas são feitas as reuniões milenares dos deuses da destruição. Dentro do planeta, o Liquir e a Aelis seguram arcos. A Aelis diz que ela é a melhor arqueira de todos os universos, mas o Liquir assegura que ela é a melhor por enquanto. No outro lado do planeta está o Sidra, que topou servir como alvo dos dois apenas para mostrar o poder do escudo dele e também a velocidade incrível dele. O primeiro tiro está vindo, o destruidor do universo 9 percebe e se desvia, e o tiro passa direto destruindo uma montanha e sabe-se lá o que mais. O Sidra reconhece aquele disparo como sendo a flecha do Liquir e foi muito fácil de desviar, porém o outro disparo chega em seguida e atinge o destruidor, rachando o escudo dele. Aquela era a flecha de Aelis, que de acordo com Sidra foi tão precisa que não destruiu nada no caminho, tão discreta que ele não percebeu chegar e tão forte que rachou o escudo dele, que é o escudo mais poderoso entre os deuses. A Aelis se gaba para o Liquir, falando que ela é a melhor. Enquanto isso, Hamamushi e Mosco faziam uma disputa de força que parecia como uma luta de sumô. Ambos os deuses se esforçam bastante e aparentemente está um pouco longe de vermos um vitorioso. Araki, Jin e Aiyan conversam e nessa conversa o destruidor do universo 1 revela que já tem aproximadamente 10 milhões de anos que ele não corta os seus pelos. Ele está bem bonito assim, não está? Bem, o Jin e o Araki decidem não responder essa pergunta. Enquanto isso, Bills e Kitela estão em mais uma disputa mortal de braço de ferro. O Vermouth, assistindo, diz que vai enfrentar quem ganhar, ou melhor, ele vai enfrentar o Kitela, já assumindo que o Bills vai perder. O Bills manda o destruidor do universo 11 calar a boca porque ele vai ganhar, mas a verdade é que o Vermouth não quer que alguém ganhe, porque se isso acontecer, ele vai ter que se esforçar e ele não quer isso. Mas de repente o clima descontraído se torna muito tenso, algo chama a atenção dos 11 deuses da destruição presentes naquele lugar. O que chama a atenção de todos é a chegada do 12º destruidor, Son Goku, que ao chegar e perceber que todos estão encarando ele, fica bem apreensivo, percebendo que eles ainda não gostam dele. O Goku corre até o Bills pedindo para que ele o ajudasse a se entender com a galera, mas o Bills manda ele se afastar, ele não quer passar vergonha com a galera. Aí o Kitera fala, como se o Bills fosse popular, né? O clima começa a ficar ainda mais tenso, isso porque os deuses começam a reclamar da presença do Goku. O destruidor do universo 12, Jin, comenta a chegada do novato com bastante desprezo. O Liquir, o deus da destruição do universo 8, diz que como se não bastasse todos os problemas que ele causou, ele ainda se tornou um deus. Mas o Goku pede que seus colegas se acalmem, até porque ele não queria se tornar um deus. Mas o destruidor do universo 10 não acredita nisso, afinal, ele bajulou o Zeno por nada? Com certeza tinha alguma coisa por trás. O deus da destruição do universo 1, Aiyan, tenta pacificar a situação, dizendo que agora o Goku é um colega e eles precisam se dar bem. A destruidora do universo 2, Aelis, concorda e diz que ter um deus bonito nessas reuniões é algo raro e uma dama como ela se sente grata por isso. O deus da destruição do universo 9, Sidra, falsamente concorda, dizendo que realmente seria bom eles darem as boas-vindas ao novo colega deles. E ele diz isso elevando a energia dele. O Kitera concorda e faz o mesmo. O Bills vai para o lado do Goku, não que ele se importe com aquele idiota, mas ele não gosta de ver covardia. O Goku sorri, ele já estava bem cansado de ficar só treinando, seria bom ele lutar. O planeta inteiro começa a tremer
com o liberar da energia de todos os deuses da destruição. O Kitera é o primeiro a avançar, mas todos eles param quando um tubo de luz cai no planeta. O Goku pergunta se o Bills está sentindo aquilo, e o Destruidor do Universo 7 diz que sim, seja lá quem for, é muito poderoso. Quem acaba de chegar é Pai Kuhan, que diz aos deuses que eles precisam conversar. Quando os 12 deuses da destruição estão reunidos, a primeira coisa que Pai Kuhan faz é se dirigir ao Goku, reconhecendo ele como o Saiyajin que fez uma participação memorável no Torneio do Poder. Ele diz que tinha ouvido que Goku tinha se tornado um deus da destruição, mas por causa dos problemas que surgiram recentemente, ele não teve tempo de se aprofundar no assunto, mas ele parabeniza o Goku. O Saiyajin fica surpreso por ser tão famoso, mas agradece pelas congratulations. O Pai Kuhan diz que como o Goku é um deus novato, ele provavelmente ainda não teve tempo para se aprofundar nas histórias acerca dos universos, então ele vai explicar resumidamente para o Goku entender, e os outros deuses também vão entender o que está acontecendo. O Pai Kuhan começa explicando que há muito tempo atrás, o que eles chamam de existência era um grande vazio, mas nasceram 7 criaturas extremamente poderosas, chamadas Supremas Divindades, e uma dessas divindades eles conhecem muito bem, é o grande Zeno-sama. A primeira dúvida do Goku surge nesse momento: o Zeno não era o supremo de todos os universos? Tem alguém tão poderoso quanto ele? Como assim? O Pai Kuhan explica que o Zeno realmente é um ser absoluto nos 12 universos, porém os 12 universos formam apenas um único reino, que é conhecido como Reino de Zeno, mas existem outros 6 reinos além desse, governados por outras supremas divindades. O Goku fica muito surpreso. Então os 12 universos são apenas uma parte de tudo que existe? O Pai Kuhan diz que sim, os 12 universos formam apenas um único reino entre 7. Em cada reino existe seus próprios universos, uma hierarquia divina e tudo isso. E cada reino é comandado por uma suprema divindade, assim como esse reino é governado pelo Zeno. Mas na verdade existe uma exceção nisso tudo. O Pai Kuhan conta que há muitos anos atrás, antes de qualquer um deles existirem, uma das supremas divindades chamada Zarate, que era muito ganancioso, queria expandir os domínios dele. Ele queria conquistar outro reino, e como o reino do Zeno era o mais fraco entre todos, o Zarate decidiu atacar ali com as hordas dele. Mas o Goku questiona: não deveria ter sido fácil derrotar ele? O Zeno pode apagar tudo e todos sem dificuldades, por que ele não apagou o Zarate e os soldados dele? Mas não era tão simples assim. O Pai Kuhan explica que o poder absoluto do Zeno-sama de apagar todas as coisas só funciona no próprio reino dele e a quem pertence ao reino dele. Ele não pode fazer isso com nada nem ninguém que pertença a outro reino, principalmente contra uma suprema divindade. Resumindo, o Zeno é realmente absoluto no próprio reino dele, por conseguir apagar tudo e todos como quiser, mas ele não possui habilidades marciais e por isso era completamente vulnerável ao Zarate, que ao contrário dele possuía habilidades inimagináveis. O Pai Kuhan conta que foi uma guerra muito difícil, mas com a ajuda dos outros reinos, o reino de Zeno pôde repelir o ataque de Zarate, e ele foi selado e teve o poder dele dividido em 5 criaturas muito poderosas chamadas 5 bestas primordiais, e cada uma dessas bestas tem um poder superior ao dos deuses da destruição. Essas bestas foram divididas e escondidas pelos universos do reino de Zeno. O Goku fica bem surpreso de novo. Existem nos universos outros seres além dos anjos e do Zeno que superam tanto assim os deuses da destruição? E depois ele pergunta para o Bills se ele sabia de tudo aquilo. O Bills diz que sim, ele tem um vasto conhecimento sobre tudo aquilo, mas o Liquir sinaliza que o Bills está falando é mentira, ele não sabia de nada. O Pai Kuhan continua com a história, dizendo que depois que o Zarate foi selado, o reino dele, sem a presença da Suprema Divindade, se tornou um grande caos, e querendo solucionar esse problema, os 5 grandes magos celestiais, que eram os deuses mais poderosos do reino de Zarate, decidiram restaurar o equilíbrio, trazendo o Zarate de volta. E então eles invadiram o reino de Zeno, criando uma guerra com o objetivo de coletar os casulos das 5 bestas primordiais. Mas dessa vez o reino de Zeno estava bem mais organizado, e todos os deuses de todos os universos lutaram juntos contra os magos celestiais
celestiais e eles conseguiram selar eles. O Jin interrompe a explicação dizendo para o Pai Kuhan não ser tão modesto, isso porque de acordo com a história, ele foi o principal responsável pela vitória contra os magos celestiais, e isso impressiona o Goku. O Pai Kuhan aparentemente é realmente muito poderoso. O Pai Kuhan diz para eles ignorarem os detalhes para não perderem tempo, e o Vermute concorda, não perder tempo era uma boa ideia. Era legal relembrar as aulas de história, mas já estava na hora do Pai Kuhan explicar a razão de ele estar ali. Então o Pai Kuhan finalmente diz: os magos celestiais foram libertados. E nesse momento todos os deuses da destruição ficam absolutamente chocados com aquela notícia. Araki questiona o Pai Kuhan: os magos celestiais não estavam sob vigilância dos guardiões celestiais? O que aconteceu? O Pai Kuhan confirma, mas diz que recentemente os guardiões celestiais foram atacados em um momento de fraqueza, que resultou na morte do mestre anterior, Ansem, e também na libertação dos magos celestiais. O Bills fica bem desconfiado sobre aquilo. Momento de fraqueza? Isso cheira a traição, e isso significa que o grupo do Pai Kuhan não é tão confiável no momento. O Pai Kuhan concorda, existe um infiltrado dos inimigos no mundo celestial, e nem mesmo eles, os guardiões celestiais, são totalmente confiáveis. O Goku está completamente perdido. Mundo celestial? Guardiões celestiais? O que é tudo isso, galera? Mas o Bills manda ele calar a boca, ninguém quer ficar explicando tudo pra ele agora. Mas o Liquid desmascara o destruidor do universo 7, ele só está dizendo aquilo porque também não sabe muito bem. Aparentemente o Bills não é o mais estudioso entre os deuses, o que já é esperado dele, né galera? O Ian diz que pelo que o Pai Kuhan está dizendo, a fuga dos magos celestiais não parece ter sido tão recente, então por que só agora ele está dando essa notícia? O Pai Kuhan justifica dizendo que depois da fuga dos magos, não tinha como ter certeza para onde eles tinham ido, e ele não queria criar alarde nos outros reinos desnecessariamente com especulações, mas a verdade é que no fundo eles, os guardiões, tinham esperanças de encontrar os magos antes que a notícia se espalhasse. Mas recentemente eles tiveram a confirmação de que os magos estavam no reino de Zeno. Isso porque o Zuno foi sequestrado e as super esferas do dragão foram destruídas. E isso com certeza foi um ato de guerra. O Kitela, muito irritado, repreende o Bills. Como ele deixou aquilo tudo acontecer no universo dele? Mas o Destruidor justifica dizendo que o universo é grande demais. O Goku se lembra que também existe orbes no universo dele. Será que os inimigos estiveram lá e ele não percebeu? Mas o Pai Kuhan diz que não há tempo para discussão, pois agora que os magos celestiais têm o Zuno, eles vão descobrir a localização dos casulos das 5 bestas primordiais, e isso não pode acontecer. Há 2 bestas no universo 7, uma no universo 6, uma no universo 8 e uma no universo 11. Todos os deuses que têm uma besta no território precisam encontrar os casulos imediatamente. A Alice pergunta o que devem fazer os deuses que não têm uma besta no universo. O Pai Kuhan diz que eles também devem retornar para os universos deles. Nesse momento, todos os anjos estão em uma reunião com o sumo sacerdote, que reuniu todos eles depois de ele, o Pai Kuhan, explicar a situação. Ou seja, nesse momento, o universo está muito vulnerável, e por isso é importante que os destruidores retornem. O Bills diz para eles pararem de enrolação e fazer o que devem fazer. E antes de eles irem, acontece um último aviso, especialmente aos deuses que vão atrás dos casulos. É bem possível que eles sejam atacados pelos magos celestiais, então eles devem estar preparados para um combate extremamente perigoso. Isso estranhamente anima o Goku, e após esse último aviso do mestre dos guardiões celestiais, todos vão embora dali, rumo aos seus respectivos universos. Uma nova missão de emergência é dada aos deuses da destruição. Será que as divindades do reino de Zeno serão capazes de proteger os universos do ataque dos magos celestiais? Descubram nos próximos capítulos de Dragon Ball Hakai.